Olá, bem-vindo ao iFolclore. Sou o Mestre Santana e nossa missão é salvaguardar a memória do nosso povo. Fique agora com mais um registro precioso da nossa cultura. Neste vídeo, prestamos a nossa mais profunda homenagem ao mestre de todos nós, Luiz da Câmara Cascudo. Integramos ao nosso acervo este documentário fundamental que resgata a vida, a erudição provinciana e a vasta obra daquele que decifrou a alma, os costumes, os mitos e a alimentação do povo brasileiro. Uma produção magnífica da TV Assembleia do Rio Grande do Norte que preservamos aqui. Os créditos e links originais estão na descrição. Viva a memória de Câmara Cascudo! Não esqueça de se inscrever no iFolclore. A ladeira sagrada pela sombra dos ficus seculares ganhou asfalto e perdeu espaço para os carros, que se espremem nas laterais e no movimento diário. A antiga Junqueira Ares, hoje Câmara Cascudo, como tantas ruas do centro histórico, é uma rua desfigurada pela falta de respeito com nosso patrimônio. Mas os contornos do passado, que o mestre aprendeu a amar menino no começo do século passado, ainda permanecem aqui e ali, e revelam o charme dos tempos em que os homens se vestiam de terno de linho branco e chapéu coco para espiar as meninas às janelas. Em 1929, casado com uma mocinha miúda de nome de Flor, Dona Dália, Cascudo mudou-se para o casarão de número 377, de fachada vistosa e 4 bancadas que se abriam para o Potengi. A meio caminho entre a Ribeira e a Cidade Alta. Aqui nasceram seus 2 filhos, Ana Maria e Fernando Luiz. Aqui ele construiu com esmero de artesão uma das obras fundamentais da literatura brasileira de todos os tempos. Como escritor, eu acho que a principal virtude dele foi a aproximação, a proximidade que ele teve com o povo. Então ele achava que se ele tinha que pesquisar a jangada, ele tinha que falar com o jangadeiro. Por que ele tinha que ficar trancado dentro de uma biblioteca? Então ele tinha que ir parodiando Milton onde o povo estava, e foi exatamente o que ele fez. Ao longo da vida, Cascudo escreveu mais de 200 obras. Uma das mais importantes é esta aqui, o Dicionário do Folclore Brasileiro, que está na sua 12ª edição. Mas o alcance da sua obra vai muito além dos números. Cascudo nos ensinou uma lição essencial. Qualquer coisa que nos diga respeito, por mais banal que pareça, é importante demais para ser esquecida. Meu povo tem a mesma idade para o interesse e a valorização afetuosa. Jamais abandonei o caminho do passado, escreveu ele. Eu levava muitas questões para ele. Uma delas foi, fiquei muito contente porque eu cheguei lá e perguntei, professor, o que é nhenhenhen? Ele disse, o que é isso? Eu digo, o povo diz assim, fulano não resolve nada, fica naquele nhenhenhen. Ele disse, não sei, vou ver. E enrolou, conversou outra conversa. Depois me disse, dias depois ele disse que eu fosse lá e eu fui, ele disse, descobri, se não for verdade é no mínimo sedutor, a minha hipótese é sedutora. Nhenhen é o verbo tupi, nhenhen significa falar em tupi, então falando. O português era taciturno, fechado, o índio era palrador, era conversador. Ele faz um livro muito famoso que é o Meleagro, sobre o catimbó, e ele simplesmente pega um tamborete e vai para dentro de uma sessão. E enfrenta, inclusive, preconceitos. Naquela época, era perseguido pela polícia e ele pede desculpa na introdução do livro, dizendo que não fez a pesquisa como queria, como gostaria, porque estava lá na sessão anotando e vinha a polícia e todo mundo saía correndo, inclusive ele. Na casa aconchegante, Cascudo se dedicou de corpo e alma a entender nossos costumes e falares, nossa comida, nosso jeito de dormir, nossos medos e crenças. Nada escapava à curiosidade infantil do mestre do folclore brasileiro. Ele era um erudito absoluto. O que ele dizia, ele era para mim um antecessor da internet em si, porque ele era o conhecimento que você encontra na internet. O que queria saber tinha que perguntar.
Numa cidadezinha provinciana, iluminada por 96 lampiões de querosene, um escritor avesso a badalações virou à custa do enorme talento uma celebridade nacional, quando nem se falava nisso. Cascudo era uma razão para a Via Natal. E a casa, na subida da ladeira da antiga Junqueira Ares, era parada obrigatória para quem visitava a capital potiguar nos anos 50, 60, 70. Todos queriam conhecer o senhor de pijamas, indefectível charuto na boca, sempre disposto a contar ou ouvir uma história, a tirar uma dúvida, a fazer uma pergunta. Um homem que sozinho era muitos, uma espécie de enciclopédia viva e atualizada da cultura brasileira e mundial. Ele tinha a dedução, ele tinha a rapidez. Eu digo que a intuição é rápida e o raciocínio é lento. Cascudo tem as duas coisas, e tudo com rapidez. A intuição, a capacidade intuitiva de perceber as coisas, o entendimento, de ter um entendimento, e ao mesmo tempo um raciocínio relâmpago. Aquele raciocínio que obriga a fazer. Durante décadas, subir essas escadas era muito mais que um gesto mecânico. Artistas, políticos, intelectuais, estudantes, gente do povo, de todo o país, vinham ter com Cascudo uma boa conversa, buscar ou trazer alguma informação, reverenciar o homem que, com seu talento e afeto, tornou visível um país que era ignorado pela maioria dos brasileiros. Nas paredes, os visitantes famosos deixavam presentes e assinaturas. Aqui a do maestro Heitor Villa-Lobos, admirador, confesso. Brasil. O compositor Ari Barroso deixou manuscrita a estrofe da sua música mais famosa. O presidente Juscelino Kubitschek também fez questão de deixar gravada a sua visita ao mestre potiguar. É difícil você explicar a genialidade de uma pessoa. Eu acho que ele realmente foi um gênio em tudo que ele fez, né? Como ele em Natal, no Rio Grande do Norte, uma província, como ele tão bem chamava, com poucos recursos de biblioteca, de pesquisa, conseguiu construir a obra que conseguiu, né? E como conseguiu escrever tanto, em tantas mídias diferentes. Então você vê ele em jornal, você vê muito forte ele em jornal, você vê ele colaborando em periódicos, até numa revista de medicina aparece um artigo de Câmara Cascudo. O chalé, construído em 1900 pelo futuro sogro de Cascudo, abrigou a família até 1997. No começo dos anos 2000, uma infestação de cupins ameaçava botar abaixo todo o telhado da casa. Foram 4 anos para eliminar a praga e recuperar o casarão. No ano seguinte, a casa de Cascudo foi aberta ao público com novo nome, Instituto Ludovicos. Mas por que Ludovicos? Vovô foi batizado em latim pelo padre João Maria. E em latim, Ludovicos é Luís. E eu lhe batizo Ludovicos. Quando nós pensamos no nome do Instituto, como as siglas coincidiam com outras siglas de outras entidades no Brasil, a gente optou por colocar o Ludovicos, Instituto Câmara Cascudo. Assim o nome ficava completo, teria o Luís e o Câmara Cascudo. Quer dizer que ele foi batizado pelo famoso padre João Maria. Padre João Maria, de quem foi devoto a vida toda e dizia que era um homem santo. Além do acervo pessoal do escritor, o Instituto abriga a biblioteca e as cartas recebidas por Cascudo. São mais de 27 mil documentos digitalizados. A tarefa do grupo de estudantes do curso de História da UFRN é árdua: transcrever todas elas, algumas escritas em outros idiomas. Essa busca se corresponde à pesquisa vinculada ao grupo Cartografias Contemporâneas, que tem como objetivo traçar uma biografia de Luís da Câmara Cascudo e todas as relações que ele estabeleceu ao longo de sua vida, especialmente com grandes personalidades do mundo inteiro. É o potencial de influência que a obra do Cascudo vai ter, não só no cenário nacional, mas também em todo o cenário, digamos, mundial e principalmente o cenário americano, porque percebemos aqui muitas correspondências com países como Colômbia, a República Dominicana, os Estados Unidos, o Canadá, a Argentina. Ao observar e ler as cartas, nós podemos ver quão grande era a rede que ele mantinha ao redor do mundo, muito além dessa limitação aqui da região de Natal do Rio Grande do Norte, e é muito além disso.
era um cara erudito, um cara que se correspondia em diversos idiomas. Ele acaba por ser um dos pioneiros nesses estudos de folclore e desenvolveu uma metodologia, um modelo de trabalho que vai ser bastante apreciado por intelectuais de diversas áreas de conhecimento. Ele é um cara que também não está restrito somente ao diálogo com os folcloristas. Só no ano passado, o Instituto Ludovicos recebeu mais de 30 mil visitantes. Faz tempo que eu queria vir conhecer. O povo fala muito. Vinha de Martins para cá. No calor maior do mundo, valeu a pena conhecer a casa dele. Foram mais de 8 horas de viagem. Esses alunos são de uma escola pública de Martins. Vieram conhecer a casa, a vida e a obra do potiguar que se tornou universal sem perder a alma provinciana. E que um dia escreveu: o Brasil não tem problemas, só soluções adiadas. Erudito, profundo conhecedor da filosofia e dos grandes clássicos da literatura mundial, Cascudo queria mesmo era dar cabimento à sabedoria popular. Para isso, nunca abriu mão de conviver com gente humilde, analfabetos, os sábios sem estudo. Cascudo dizia que os velhos tinham o dom de iluminar a saudade. Como o escritor junta o gênio e o homem humilde, que ia pegar do diz-me-diz do povo, do pescador, da pessoa mais simples, suas observações para abrir essa picada, essa trilha para outras pessoas seguirem. Resumia assim a sua busca. Era uma obstinação emocional. Também nunca quis deixar a cidade em que nasceu, num 30 de dezembro de 1898, numa rua que não existe mais no bairro do Tirol. Para ele, sua terra e sua gente eram uma coisa só, impossível de ser dividida. Viajar só por necessidade ou para coletar informações para os seus livros. Em 1921, Cascudo publicou o primeiro livro, mas a consagração como escritor só viria nas 2 décadas seguintes. Autor de uma obra definitiva sobre nossos costumes e tradições, Cascudo se dedicou com paixão e compaixão a decifrar corpo e alma de todos nós, o povo brasileiro. Cascudo pertence a uma geração de escritores que, na verdade, teve a preocupação de traçar o retrato do Brasil. Nós estávamos no limiar dos anos 30, onde grandes questões nacionais já se colocavam e onde escritores, pesquisadores, como Sérgio Buarque de Holanda, como Gilberto Freire, como Mário de Andrade, o grande Mário de Andrade, que aqui esteve, e sendo hóspede de Cascudo dos anos 28 para 29 do século passado, todos eles, Monteiro Lobato, todos eles tinham uma preocupação de descobrir que país de fato era esse país chamado Brasil. Cascudo amava os grandes espetáculos populares, a feira, o mercado, as procissões, e tinha uma definição própria da grandeza. Sempre amei o cotidiano e não o excepcional. Seus livros transbordavam essa paixão pelo normal e pelo cotidiano. Era um menino que o pai tinha medo e a mãe porque tinham perdido os outros irmãos logo na infância. Então ele era filho único. E tudo era um cuidado com a sua saúde. Consequentemente, ele começou a ver. Depois ele foi para o interior e começou a ouvir histórias. Ouvir histórias, lendas, essa coisa toda. E ele foi, a partir do povo, para depois ele estudar. Câmara Cascudo lançou um novo olhar sobre a gastronomia e influenciou gerações de grandes chefes brasileiros. Para quem queira pensar a alimentação, seja em estudos acadêmicos, sociológicos, antropológicos, seja em estudos práticos, visando refletir sobre cardápios, por exemplo, né? Coisa que alguns cozinheiros fazem, ele é uma referência fundamental. Também foi assim com a cultura, especialmente o teatro. Quando eu fui estudar na Escola Internacional de Antropologia Teatral, na ISTA, com Eugênio Barba, mestre Eugênio Barba, ele me pediu para escrever no papel quem são seus mestres. E eu querendo pousar, nossa, quem eu li? Então, comecei a citar Stanislavski, Grotowski, e ele devolveu o papel dizendo quem são os seus mestres. Aqueles que estão mais próximos de você, aqueles que você viu, que tocou, que aprendeu vendo. Aquilo foi uma iluminação, e a primeira imagem
que me vem é a Câmara Cascudo, no dia que eu vou na casa dele fazer uma visita, e é um momento de epifania para mim, né, de alumbramento. É quando a gente chega, eu e o grupo Tambor de Teatro, a gente chega próximo dele no livro Literatura Oral do Brasil e encontramos o conto. Abrimos e nos encantamos com o príncipe do barro branco e a princesa do reino do Vai Não Torna. Antropólogo, etnólogo, folclorista, sociólogo, jornalista, Câmara Cascudo desconhecia limites para verbalizar o mundo aos seus olhos. Do seu livro mais famoso, Dicionário do Folclore Brasileiro, lançado em 1954, disse ele: "É o mural das minhas habilidades no tempo e no espaço. Ali estão as minhas curiosidades, o segredo, a alegria da minha preferência." Já consultou o cascudo? O cascudo é quem sabe. Me traga aqui o cascudo. Não é propriamente uma pessoa, ou antes, é uma pessoa em 2 grossos volumes em forma de dicionário que convém ter sempre à mão para quando surgir uma dúvida sobre costumes, festas, artes do nosso povo. Esse texto, escrito por Drummond em 1968, revela que o universo cascudiano já ia muito além do território potiguar. Como nenhum outro estudioso, Cascudo mergulhou sem reservas nesse país miscigenado, com raízes na África e na velha Europa. Para isso, disparou as famosas cartas perguntadeiras pelos 4 cantos do mundo. E para o nosso orgulho, a obra do pesquisador invadiu a maior cidade brasileira. Por aqui já passaram grandes nomes da cultura brasileira, como Guimarães Rosa, Gilberto Freire e Clarice Lispector. Agora é a vez do visitante conhecer o trabalho do potiguar Luiz da Câmara Cascudo, que dedicou a vida a estudar e a pesquisar as histórias, as tradições e os costumes do Brasil. A estimativa é que cerca de 100 mil pessoas entrem em contato com a obra do mestre aqui no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. Cascudo é um brasileiro importantíssimo, né? Um brasileiro que com a sua obra aproximou os brasileiros da alma do Brasil, não é? Fez com que tivéssemos um conhecimento maior da nossa cultura, dos nossos sonhos, né? É uma homenagem muito justa para a Câmara Cascudo e uma homenagem muito justa também para os nossos visitantes que vão ter a oportunidade de conhecer mais da obra desse grande mestre brasileiro lá do querido Rio Grande do Norte. Caminhar pela reprodução da biblioteca pessoal do mestre, que ele chamava de Babilônia, é se perder em um labirinto de conhecimento. São 20 mil títulos, leitura que tenta desvendar os diferentes Brasis. Brasil da devoção e do sincretismo religioso, do Deus pequenino e materializado, dos esvotos e do sal grosso, que espanta o mal-olhado. Tá bem detalhada a obra dele, é interessante você ter contato com coisas do seu cotidiano que você não sabia ou não tinha conhecimento e aqui ele explica tão detalhadamente. A grande dificuldade foi justamente o recorte curatorial da exposição. Cascudo foi um autor de mais de 200 publicações, escreveu de tudo muito, então é impressionante. Então o que é que a gente fez? A gente pensou na grande preocupação do autor, que era o registro da memória das pessoas, o registro do tempo das pessoas. Para revelar a história de um povo é preciso remexer em tachos antigos, promover um banquete de conhecimento. Aqui, servido no que Cascudo chamava de infância alimentar brasileira, a mistura dos aromas e dos sabores da cozinha portuguesa, africana e indígena. Informação que dá água na boca. Cascudo é fundador da reflexão sobre a alimentação no Brasil, só isso. Isso é tudo o que ele fez e, portanto, é tudo. Entendeu? Acho que a gastronomia, como você falou, é uma coisa mais moderna, que decorre, né, de uma reflexão sobre a culinária. O livro dele ainda é um estudo fundamental, apesar de ser dos anos 60, do século passado, ainda é fundamental e nós não conseguimos escapar disso, né? Por isso
essa exposição é tão importante. Foi um desafio muito grande e um sonho que a gente acalentava há muito tempo, né? O Museu da Língua Portuguesa é o segundo maior museu da América Latina. Então a difusão de estar no museu é muito grande. Então a gente sentia a necessidade extrema de que o Brasil conhecesse mais sobre esse potiguar tão maravilhoso que é a Câmara Cascudo. E se reconhecesse nessa exposição, né? Dedo mindinho, seu vizinho, maior de todos, fura-bolos, catapiolhos. Cascudo dizia que mesmo diante de toda a tecnologia, o homem, ao pisar na Lua em 1969, se rendeu aos gestos, fincou o pé direito naquele terreno tão desconhecido e fez um aceno. O gesto, que torna a comunicação universal, é representado por meio da língua dos sinais, com a devida explicação em uma conversa ao pé do ouvido. Ele morreu, mas não morreu nas suas obras, na sua plenitude, nas suas ideias. Ele está vivo, cada vez mais vivo. Câmara Cascudo, acho que chegou a hora, né, de fazer essa homenagem. Muito bacana mesmo. O nome da exposição remete ao livro Tempo e Eu, de 1967. No prefácio, Cascudo mescla as palavras dele às do pensador alemão Goethe. E quase 50 anos depois, mais parece um convite daquele que melhor traduziu a memória coletiva do povo brasileiro. Quero contar meus casos individuais na companhia do tempo. Sem a beca doutoral e o arminho emérito, repetir os versinhos de Goethe. Eu, enfim, sou o que sou. Se assim te sirvo, aqui estou.